a tua luz, do teu Espírito, Amém. para entendermos, para que essa palavra venha realmente reinar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Está cedo aqui, tá? Então vamos continuar, que outra vez, no outro domingo, a gente parou no capítulo 2, hein, de Romanos. Então, hoje a gente vai continuar com esse capítulo 2. A gente fala do capítulo 1. Romanos, esse início de Romanos é muito, muito, muito importante. E não é tão fácil de entender, na verdade. Então, eu preciso realmente, como a minha irmã pediu para o Senhor, a gente precisa receber o entendimento espiritual da palavra, porque não são coisas assim muito óbvias quando a gente lê, né? Para ter um entendimento realmente quem é quem nesses capítulos, a quem ele está falando, para quem, por quê ele tá falando dessa forma, o Paulo, para os romanos. Então, a gente lembra que no capítulo 1, ele estava falando que ele estava continuando na ganância, tinha muita orgias, na verdade, né, para falar claro, entre os romanos. Ele estava falando que todas essas coisas, a gente fala muito desse negócio de orgulho, tanto orgulho assim para todas as coisas, mas ainda pior quando é orgulho gay ou coisa assim, né? Que a gente se orgulha das perversidades. Então, a Bíblia é bem clara, são perversidades, né? Então, a gente vamos se orgulhar de tais coisas, né? E é justamente isso Paulo estava comentando não, estava dando um alerta para os romanos, né? Que estava dentro dessa cultura grega e romana de práticas obscenas, de coisas terríveis, né? Então vamos continuar no capítulo 2, então. Talvez vocês pensem, eu queria antes de falar, esse capítulo a gente pode interpretar, para a gente entender melhor, talvez cada vez que a gente lê judeu, aqui, porque judeus aqui são os doutores da lei, né? Quem conhece, não doutores, mas quem conhece. Seria como a gente aqui no Brasil, que nasceu numa cultura católica, é que conhece o catolicismo, mesmo se não pratica, mas conhece, né? Porque é uma coisa de berço, que os pais vão ensinando. Ó. Então, cada vez que a gente lê judeu, a gente pode pensar nessa crença, hein? Mais ou menos católico, cristão, mas que crente. Hein? Talvez vocês pensem que pode condenar esses indivíduos, esses que a gente estava falando no último capítulo, que fazia todas essas coisas terríveis. Mas é igual, ou são iguais, é igual a eles e não tem desculpa. É por isso que eu falo, pensa agora na cultura que a gente vive. Essa aqui era a cultura judia, hein, naquela época. Então ele falava para eles, vocês são iguais, romanos, judeus, vocês ouviram falar de Deus, mas vocês não estão melhor que eles, porque vocês fazem essas coisas também. Entendeu? A gente não é porque vai para a igreja, na missa, esse tipo de coisa, pode de fazer esse tipo de coisa. Então, isso. Para os romanos, para os romanos judeus, que tinha já essa crença. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Hein? E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Eles sabiam, sabemos. Eles sabiam disso, mas faziam. Ele está se endereçando aos romanos lá. Uma vez que você julga os outros por fazer essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? É verdade, às vezes até a gente, até eu,
Eu penso assim, não, mas eu sei das coisas. Eu já pedi perdão e tudo, Deus não vai me julgar. Eu já estou com os dois pés no reino. Mas a gente faz umas coisas que não são certas. Que a gente vive nesse mundo. De repente, o Espírito Santo, que a gente estava comentando essa semana com o Wagmar, de repente o Espírito Santo ele nos mostra, não, mas isso aqui não estava certo, não. Porque na hora, a gente até acha uma coisa errada certa. Às vezes a gente se deixa levar, né, por algum pensamento, por alguma vingança, não vingança, mas assim, uma retaliação, um pensamento ruim. E depois a gente pensa, não, peraí, não é bem assim não, a gente tem que amar, a gente tem que, mesmo se a gente não passar a mão, mas tem que orar para o nosso próximo, né, para que ele possa também descobrir a coisa certa. Então a gente se deixa levar por coisas ruins, hein? E não é, uma vez que você julga os outros por fazer essas coisas, o que leva a pensar que evitará julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você, comigo. Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento. A gente tem que se arrepender, como quando a gente estava falando da conversão. Claro que a gente se arrependeu para se converter, mas a conversão ela é diária. Ela não é uma vez, agora olé, olé, posso fazer tudo. Porque eu me converti, eu me batizei, e está tudo certo. Agora eu estou blindado. Não. A gente tem que, exatamente o que ele está falando aqui. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando a ira sobre si mesmo. Isso agora, vamos recolocar de novo no contexto dos judeus, né? Ou dos católicos, porque realmente é mais dirigido para isso. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juiz de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos. São exatamente todas essas religiões hoje. Agora eu vou muito além da cultura na qual todos nasceram aqui, mas todos esses que estão prometendo, como o Wagner estava falando hoje de manhã, estão prometendo umas coisas que não tem nada a ver com Deus. Né? Então tem temor a Deus, porque eles estão prometendo, ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, não buscam benefícios, coisas boas da vida, não. Ou que eles buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que estão buscando vida melhor, só por isso. Que estão buscando um carro, que estão buscando... Claro que a gente tem direito a viver melhor, mas não pedir isso para Deus. Isso não é uma prioridade. Não é. A gente tem que fazer por nós. A gente tem que amar a Deus para que Ele nos dê saúde e para que a gente vá atrás. É isso. É que se recusa a obedecer à verdade e prefere entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam mal, ele trará aflição e calamidade, de primeiro para os judeus, ou como ele é justo quando ele fala, o Paulo. Primeiro para o povo dele, ele está falando, e também para os gentios. Você não está esquecendo a si mesmo. Né? Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. De novo, primeiro para os judeus também, para quem dá glória, né? Porque ele veio para eles, e também para os gentios, que somos nós. Pois Deus não age com favoritismo. Deus é justo. Então não há ninguém que seja povo dele ou não, judeu ou não, ele não tem favoritismo, Deus. Ele veio em primeiro para o povo dele, isso é fato. Mas em primeiro para eles é depois para os outros.
Ele veio para eles o rejeitaram, e agora a gente que está levando a honra. A gente que está levando a glória. Quem se converte. Também eles que se convertem. Mas não é porque é povo dele, judeu, que tem algum benefício. Não tem. Eles têm que se converter mesmo, igualmente a gente. Eles têm que entregar, se arrepender, o que ele está falando tudo aqui. Tem que se arrepender e se converter a Deus. Pois Deus não age com favoritismo. Agora, eu vou ler. Assim todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Quando a gente fala, não, mas... isso, não sabia. Não, quando Deus, ele, em cada ser humano, ele embarcou junto o bem e o mal. Todos sabem, assim todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita, que somos nós, que a gente não tinha a lei escrita, não viveu nessa cultura. Claro que a gente vive numa cultura com a lei, com essa mesma lei, mas mesmo para quem não é judeu, serão destruídos. E todos os que pecar, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência. Não adianta ouvir, somente ouvir e não fazer. Tem que obedecer, tem que seguir os mandamentos do Senhor, não é? Então ele fala bem, pois os simples atos de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus. Quem vai para a igreja, assim, ouvir o pastor ou o padre, não o torna justo. É como quando a gente fala, não é o fato de ir lá no mecânico que eu me torno mecânico. Pode me encontrar na igreja, na oficina, eu não sou mecânico. Não é porque estou lá que eu tenho esse conhecimento. Não tem nada a ver. Mas sim a obediência. A lei é que nos torna justos aos olhos dele. Estava falando lá, no caso, para os romanos naquela época. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedeceram a ela instintivamente, quer dizer o quê? Quando eles fazem o bem, que eles sabem quando faz o bem, quando faz o mal, eles obedecem a lei instintivamente, não é? Mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência, a consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Ou como é importante, a gente não precisa, quando as pessoas falam, não, porque eles não vão ser julgados, porque não cresceram com Deus, sabe, os índios, esse tipo de coisa, né? Às vezes falam, não, mas ninguém chegou lá para evangelizar, então eles serão todos salvos. Não é assim, não. Não é assim, não, porque Deus, quando ele dá vida a alguém, ele dá essa coisa de justiça no coração. As pessoas sabem, vou reler lá a partir do 14, até mesmo os gentios, que são todo mundo, né? Os gentios bárbaros, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes diz que estão agindo corretamente. Então qualquer um sabe. Não tem desculpa disso. Todos sabem quando estão fazendo o bem ou o mal. Ninguém vai matar alguém pensando que ele fez o bem. Entendeu? Ninguém vai roubar alguma coisa do outro, mesmo não tendo ouvido falar de Deus, pensando que faz o bem. Isso aqui não existe. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um. Os segredos de cada um. Pode ficar escondendo as coisas, mas vão ser postos à mostra. De cada um. Por meio de Cristo Jesus,
de acordo com as boas novas que eu anuncio. O que ele estava anunciando, as boas novas é o evangelho, o evangelho da salvação, hein? Ele estava anunciando a salvação através de Jesus. Você que se diz judeu, ou sei lá, sábio, né? Entendedor da religião, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com Ele. Quantos tem desses pastores, desses, sei lá como se chamam, desses principais católicos lá, que se orgulham do relacionamento que eles têm com a igreja, com todo o dogma, hein? Se orgulha do seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Isso é todos nós, hein? Todos nós conhecemos a vontade de Deus, sabemos o que é bom, porque fomos todos instruídos na sua lei, não é? Que seja até católico, seja todas essas igrejas que não estão totalmente certas, mas todos têm a Bíblia. Todos têm a Bíblia. Então, a gente sabe, né, quem é Deus. O que é correto. Porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Quantos tem que são convencidos que são guias? Por exemplo, até eu não posso me convencer que eu sou guia para os cegos. Eu estou tentando fazer o máximo, mas eu ser convencido que eu sou um guia, não, guia é Jesus Cristo, não é? Eu não sou ninguém é ninguém para isso. Mas tem muitos que vem me seguindo, vai. O que você falou hoje? Eles até cobram R$ 240 para ter um encontro com Deus. Tem que ser muito convencido, não? Mas tem que ser muito convencido para falar, não, agora, ou esse dia ou esses 3 dias, a gente vai se encontrar com Deus, como se o Deus não existisse fora desses 3 dias. Porque senão, se ele existe fora desses 3 dias, para que eu preciso pagar? Para poder vê-lo a esses 3 dias? Isso não faz nenhum sentido, entendeu? Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Como a gente vê que ele está falando do povo mesmo, e não dos sábios. Porque ele está falando, está convencido que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes. Ignorantes não é doutor da lei. É o povo que não teve instrução. Não é? Tem um coração aberto, né? Para ouvir a palavra, para Exatamente. espírito com ele. Né? Exatamente. Exatamente. Então, é ensinar os caminhos de Deus às crianças. Então, é bem o povão. Né? Não é esses caras sábios. Mas está falando desses justamente sábios, que ensinam o povo. Está certo que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? É por isso que eu falo, é difícil entender, né? Quando ele fala essas coisas. É que a gente não tem muito tempo para parar em cada frase. Mas cada frase desse capítulo 2 tem uma amplitude, assim, uma coisa grande, quando a gente vai. Você se diz, você que se apoia, você que se orgulha no relacionamento especial. Cada palavra, quase, ela tem uma largura, uma profundidade, uma altura, como está escrito na palavra, muito, muito enorme, né? Considera-se capaz de instruir ignorantes, ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade.
Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Depois de tudo isso que ele falou, você está ótimo, maravilhoso, que você sabe tudo. Então, por que não você não se ensina a si mesmo? Então, quer dizer que realmente não sabe de nada. Só está se achando, hein? Só está se achando. Diz ao outro que não roubam, mas você mesmo rouba. Não é? Mas, às vezes, o roubo não é de roubar assim, escondido, é de roubar, como fazem abertamente. É cobrar R$ 240 para apresentar a Deus. Isso aqui não é roubo? E as pessoas estão vendadas. É roubo. Tá vendo, mas não tá vendo. Né? Mas quando Jesus falou, não, vocês têm que cobrar, o evangelho não é de graça, não. Vocês estão achando o quê? Que eu morri? Que eu fiz tudo esse caminho? Que eu sofri tudo isso para dar de graça? Ele falou isso? Então, ele está dando de graça. Onde que a gente vai cobrar? Ele cobrou quando? Ele falou que é uma obrigação de servir. É uma obrigação de dar de graça. Não tem como cobrar. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera a palavra, adultera o evangelho, adultera as boas novas, a mensagem de Cristo. É completamente adulterado. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Porque isso aqui é valioso. Ou esse candelabro de 7 coisa lá, como é bonito, ele estaria muito bonito na minha casa. Mas é verdade, estão cheios de objetos assim. A gente sabe dessas grandes igrejas. A gente já viu a decoração dessas coisas. É o que eles têm em casa. Vem da onde? Provém da onde? Provém de dízimo. Provém de... Então é igual. Você pega assim, ou você pega o dízimo para comprar, não é a mesma coisa? Mesma coisa. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, porque cria a tua lei própria. Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Quantas pessoas falaram para a gente que foram decepcionados? Né? Blasfemam o nome de Deus por causa de quem? Dessas igrejas todas. Que as pessoas vão e saem decepcionadas. Não está escrito isso aqui? Os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês, porque vocês decepcionaram eles. Porque vocês falaram que Deus vai te prometer um carro na garagem, o carro não veio, agora estão blasfemando. Por causa de quem? Por causa de quem prometeu essas coisas, distorceu a lei, a escritura. Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedecer à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio circuncidado. E se os circuncidados obedecem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? É como se fosse hoje alguém batizado. A circuncisão lá era tipo um batismo, naquela época da lei, era para demonstrar mesmo que você pertencia a Deus. Então é como o batizado, que age, faz do jeito que ele quiser, que age como o mundo. Então quem não é batizado é que age segundo a palavra de Deus. Será que ele não vai ter a salvação? Vai ter. Ou é o batizado que faz coisas ruins, fora da palavra de Deus, que vai ter a salvação? Não, ele vai a perder. Entendeu? É isso que ele está falando. Não adianta. Fala que a gente é cristão, se batizar, fazer tudo, e depois agir como o mundo. Isso que ele está falando aqui. E se os circuncidados obedeceram à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados, salvos de Deus? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus
condenarão vocês, judeu, você judeu que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedeça a ela. Entendeu? Então, essa aqui a gente de novo pode reportar a pureza do coração. Né? Por exemplo, a quem segue a religião por seguir, a religião por ser religioso, é a quem, na verdade, não faz muitas coisas de tradição, não participa de missas, de coisas assim, de cultos evangélicos, mas que vive a fé corretamente segundo a palavra. Esse aqui hoje talvez tenha até muitos, porque é difícil a gente encontrar uma igreja que realmente viva a palavra, ou tente viver. Não vou falar que a gente está vivendo 100%, mas a gente tem sempre de fazer o melhor, de viver o texto que está aqui. Então, mas é difícil, não é comum. O 28. Pois ser judeu exteriormente, ou ser cristão, né? Ou ser, sei lá, ou ser circuncidado, não torna ninguém judeu de fato. O judeu verdadeiro é quem é no íntimo o judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feito pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Essa aí mesmo. Hoje, as pessoas elas querem a aprovação dos outros, não é? Elas querem, não, vem aqui, ó, aqui é bom, aqui, ó, aqui tem. Elas querem a aprovação dos outros. Ou você vê, se aqui tem 3.000 pessoas, 2.000, é porque as pessoas aprovam. E vocês podem ver que, quando a gente vê esses vídeos cristãos, sempre eles mostram um pastor em cima do palco, aí ele fala alguma coisa, depois mostra alguém na plateia e faz assim, que aprova. Então, precisa sempre dar aprovação para convencer, a aprovação de alguém. Mas é verdade, vocês podem... Essa aqui é uma técnica de falar, você vê, as pessoas aprovam, o cara é bom, o cara é certo, o cara está certo. Tem nada a ver com Deus, mas nada a ver mesmo com Deus. Tem a ver com o ego das pessoas, tanto do público como de quem está no palco. Porque são palcos, não são altares. Entendeu? Então é isso. Isso 2.000 anos atrás já estava falando. Judeu, quer dizer, cristão verdadeiro, era judeu, verdadeiro judeu, que tinha lei, é quem é no íntimo. A circuncisão verdadeira não é do prepúcio, mas é do coração. Não precisava cortar a carne. É ter um coração puro. Circuncisão verdadeira do coração, feito pelo Espírito, o Santo Espírito de Deus, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, acho que isso é o que eu queria passar, que a gente precisa da aprovação das pessoas, e não de Deus, e não das pessoas. A gente tem que procurar sempre agradar a Deus, e não agradar, porque ciclano falou, porque eu acho que eu vou, se eu não faço isso, não passo a mão ali, eu não vou agradar, ele não vai vir, ele não, tem que falar a verdade. Né? A gente tem que ser autêntico, a gente tem que viver a nossa fé, não a fé dos outros. E se a gente acha que está errado, porque a gente tem um Espírito Santo que nos mostra que está errado, como a gente falava, a gente pode ser errado, mas o Espírito Santo sempre vai nos recolocar no eixo. A gente pode ter dor, você faz parte, hein? Como agora a gente conversou sobre isso, faz parte da vida. Ou dores, ou às vezes fracassos, isso faz parte. Mas não é por isso que depois de repente tem que ouvir um filósofo, ou ouvir sei lá o quê, se render a filosofias humanas. Faz parte, às vezes não, tenho certeza que tudo que a gente passa
mesmo quando é complicado e difícil, tem algum propósito. A gente tem alguma coisa, algum aprendizado. Isso é certeiro, porque eu passei por muita coisa assim, eu estou passando. A gente também. Todos passam por isso. É sempre a gente sai engrandecido, com um entendimento melhor. Porque o entendimento ali da palavra é de Deus, do coração de Deus, ele não vem quando a gente está lá em cima do cavalo, bem bom, observando tudo. Ele vem quando a gente é fraco. Quando a gente é fraco, a gente precisa de Deus. A gente se rende a Deus. A gente é se... forte quando é fraco, né? Exatamente. Porque a gente sente, não, agora eu preciso de você. Não tem mais outra alternativa. Só Deus. Só Deus. Aí que a gente tem uma comunhão forte. Nossa fraqueza é justamente um meio de se aproximar de Deus. Não, nada é por nada. A gente tem um corpo corruptível, tem dores, coisas assim, é para a gente poder se aproximar de Deus também. Eu vou falar, se eu às vezes não tivesse algumas dores ou assim, algumas enfermidades, talvez eu me achava como Pedro ou Paulo. Eles eram pessoas muito arrogantes, hein? Muito arrogantes. O próprio Paulo fala que a arrogância dele, ele é submetido a Deus, porque senão ele é arrogante. Né? A gente precisa de ser fraco para não ser arrogante. Isso, para ser fraco, a gente precisa de dor. Faz parte. Isso é uma graça. Quando a gente enxerga a graça de Deus assim, a gente vê que a dor, ela faz parte da graça. Porque quando a gente é cristão, ela nos mantém cristão. Ela não nos permite se achar prepotente, poderoso, sair por ali, esquecer de Deus. De repente acontecer alguma coisa, ir para o outro lugar em vez de ir com Deus. Então, as dificuldades, quando a gente é cristão, a gente pode enxergá-las realmente como graça. Então, Senhor, a gente te agradece. Eu te agradeço por essas palavras, por esse